A lição de hoje nos mostra que o Evangelho rompe barreiras e convida a igreja a viver a missão com abertura, compaixão e paciência ao Espírito. Que nossos corações estejam sensíveis à voz de Deus e prontos a levar sua salvação a todos. Eu sou Jonathan Cadiz e hoje vamos estudar juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou até mesmo uma boa noite, dependendo do horário que você está entrando aqui no canal. Hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, das lições bíblicas da classe dos adultos da CPAD do terceiro trimestre de 2025. Hoje nós vamos para a nossa lição de número 11, já estamos chegando no final desse trimestre. Essa lição que será ministrada no dia 14 de setembro de 2025, que inclusive é o Dia Nacional de Missões. Professor, superintendente, pastor, você já preparou alguma coisa para fazer, para falar, para conscientizar a igreja sobre missões? Vai uma dica, a própria história da IBD fala de missões. Então você pode pegar a história da IBD, como que ela foi fundada, e mostrar como que a base da IBD é missões e a EBD, ela evangeliza enquanto ensina. A IBD é um grande centro missionário da igreja. Gente, antes da gente entrar na aula, vai lá na descrição, porque como você sabe, tem os links para te ajudar. Entra nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no Telegram, nos siga na página no Facebook, no Instagram e entra no nosso grupo no WhatsApp. É muito importante porque todos os dias, gente, sem exagero, todos os dias nós colocamos materiais exclusivos para ajudar a sua EBD, tá bom? Então vai lá, corre, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? De repente você está entrando hoje, já assistiu outras aulas ou não assistiu, caiu de paraquedas aqui hoje para assistir essa aula junto comigo. Eu te peço que se inscreva, tá bom? Deixa o seu like, com um cliquezinho você consegue se inscrever, ativa o sininho das notificações, você receberá todo o conteúdo que a gente coloca aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? E eu quero conversar com você nos comentários, por isso comente. Diga o seu nome, a sua cidade, se você está se inscrevendo hoje. Para você que já é inscrito, está entrando mais uma vez, quantas aulas você já assistiu? Deixa nos comentários, diga seu nome, diga a sua cidade, deixa suas sugestões nos comentários. Gente, eu sempre peço para você comentar, porque quando vocês comentam, a gente consegue conversar além desse vídeo. Então o vídeo não termina, a gente continua conversando nos comentários, tá bom? Pega esse vídeo, manda para os seus amigos, envia para todo mundo, coloca no grupo da sua igreja. E quando você faz tudo isso, também o YouTube ajuda bastante o canal, porque aí ele abre mais possibilidade de visualizações para a gente, tá bom, gente? Quero começar, como sempre, orando junto com você e pedindo a você que ore comigo, não me deixe orar sozinho. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor. Pai querido, nos ilumina, nos inspira com a Tua Palavra, nos ajude a ensinar a Tua Palavra. Que cada professor, cada aluno que esteja assistindo esse vídeo seja tocado pela Tua Palavra. Nos ajude a compreender essa lição e transmitir ela para os nossos alunos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E juntos vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Bom, gente, na lição passada, a lição de número 10, teve como título A Expansão da Igreja. Na ocasião, nós apresentamos como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Também tivemos a missão de expor a centralidade de Cristo e da Palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. E enfatizamos também o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. A lição de hoje tem como título Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E o nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? A verdade prática diz que o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Então isso é muito importante para a gente estudar hoje, tá? A salvação é para todos. Deus não faz acepção
de pessoas. A leitura diária, na segunda-feira, e se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 12, os gentios no plano da salvação. Terça-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Deus não faz acepção de pessoas. É bom para os calvinistas, né? Quarta-feira, Evangelho de Marcos 16, versículo 15. A pregação do Evangelho a todo tipo de pessoa. Quinta-feira, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus por todos. Sexta-feira, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça salvadora dispensada a todos. E sábado, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. O Espírito derramado sobre todos. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 8, do versículo 21 ao versículo 23 e também do versículo 44 ao versículo 48. Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com certo Simão Curtidor, o qual tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, gente, vamos ver o mapa mental. A palavra-chave dessa lição é aceitação. É muito importante a gente entender essa palavra com esse cartaz aqui da plataforma EBD Online. Isso né? Do pastor Joiade Serra, tá? Olha só, gente, pastor Joiade Serra no YouTube, Veritas Apologética, tá? No WhatsApp tem os grupos EBD mais Subsídios. E a plataforma, tá, para você obter esse material é a plataforma EBD Online. Antes da gente explorar esse banner, eu quero que você tenha acesso a todo o material dessa plataforma. Por isso vai o recado de 1 minuto e a gente volta aqui. Você quer ter acesso a não só esses slides, uma coisa, você vem aqui tirar print, você vai danificar a qualidade da imagem. Mas você pode ter esses slides em qualidade original. E além desses slides, você pode ter muito mais do que isso. Como que você faz? Ó, você está vendo o vídeo aí, você tem subsídios, dinâmicas, muita coisa boa para você usar na sua escola bíblica dominical. Como que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo e lá tem um link para você se tornar assinante da plataforma da EBD Mais Subsídios, do pastor Joiade Serra. E você vai ter tudo isso, gente. Plano de aula, o esboço completo para a sua lição, comentário da lição. E detalhe, tá? Tudo isso você recebe, claro, com bastante antecedência para você poder estudar e levar isso para a sua classe. Você vai ter tudo isso sendo assinante dessa plataforma. Então, gente, transforme sua aula. Sai da mesmice, não fica só lendo revista. Tá? Invista na sua aula, tá bom? Então tá aí a dica, tá? Vai na descrição, clica no link e seja assinante da IBD Mais Subsídio, tá? Eu sou, claro, não é à toa que eu sempre trago os materiais de lá para você. Então vale a pena, não vale, gente? Olha,
Palavra-chave comentada. Aceitação. Hebraico é o rasson, que significa agrado, favor, benevolência. No grego é o proslambano, que significa receber, acolher em comunhão. Então vamos lá. No hebraico, né, o rasson, o agrado, o favor, benevolência, é um termo que é amplamente usado para descrever o favor divino em relação ao ser humano e também a aceitação de sacrifícios. Em Levítico 1,4, lemos que o ofertante será aceito, o termo aqui é rasson, para expiação. Aqui a aceitação não é apenas tolerância, mas ato divino de receber o pecador no contexto da aliança. Já no grego, o proslambano, que é receber, acolher e aceitar em comunhão, tá? Outro termo também que é associado à aceitação no Novo Testamento é o charitou, que é agraciar, é favorecer, que é usado em Efésios 1,6, onde Paulo declara que fomos aceitos no amado. Esse é o ponto mais elevado da aceitação. Somos recebidos por Deus não por mérito, mas pela graça de Cristo. Muito bom a explicação. Aqui vale a pena você ter acesso a esse material, tá bom, gente? Olha só, objetivos dessa lição: mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural, e enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. Então essa lição está distribuída dessa forma. Primeiro tópico, a revelação de Deus aos gentios, com 3 subtópicos. O primeiro, a visão de Cornélio. O segundo, a experiência espiritual de Pedro. E o subtópico 3, a urgência da pregação do Evangelho. Tópico 2, a salvação dos gentios. Subtópico 1, pregação aos gentios. E subtópico 2, a conversão dos gentios. E o tópico 3, o Espírito derramado sobre os gentios. Subtópico 1, o Espírito prometido. Subtópico 2, o Espírito recebido. E subtópico 3, um Pentecoste visto e ouvido. A nossa introdução diz que, nesta semana, estudaremos sobre como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrarem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom de Deus da forma que os judeus no Pentecostes. Então, o tópico 1 tem como tema a revelação de Deus aos gentios. Subtópico 1, a visão de Cornélio. Subtópico 2, a experiência espiritual de Pedro. E subtópico 3, a urgência da pregação do Evangelho. O primeiro subtópico, a visão de Cornélio. Então, Cornélio, um centurião romano de Cesareia, recebeu uma revelação de Deus por volta das 3 da tarde, que era uma hora tradicional da oração judaica, em Atos 10, versículo 3. Ele viu um anjo que trouxe instruções. Embora anjos apareçam em vários momentos da Escritura, inclusive em Atos, no Novo Testamento, aqui o propósito foi específico, mostrar que o plano de Deus incluía também os gentios na igreja. Então o texto afirma que Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, versículo 2. O verbo temente, que vem do grego phoboumenos, que é relacionado a phobeo, que é temer com reverência, que esse termo é utilizado em Mateus 10, 28. Esse temor não era medo servil, mas respeito reverente que o levava à prática da oração e da caridade. No entanto, por mais sincero que fosse, isso não lhe garantia a salvação. Tem gente que fala, mas eu sou tão bonzinho. O islamismo prega que, no juízo final, suas boas obras e as más obras vão ser colocadas numa balança. E se você tiver mais obras boas, você será salvo. E hoje existe um falso evangelho que quer ensinar isso. Os testemunhos de Jeová têm uma doutrina parecida. Só que o problema é que não é por sua obra. Cornélio precisava ouvir a mensagem da cruz. Por quê? Por mais que eu seja bom,
não é pela minha obra, é pela obra de Cristo. Então eu preciso se arrepender e crer em Jesus Cristo. Cornélio precisava ouvir a mensagem da cruz. Atos 10, 22. Assim como Cornélio, muitas pessoas hoje são religiosas, são caridosas, são sinceras, mas ainda não conhecem ou não querem conhecer o Evangelho de Cristo. Isso nos ensina que a salvação não vem por obras ou religiosidade, mas vem unicamente, gente, pela fé em Jesus. Efésios 2, 8 e 9, a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra para que ninguém se glorie. E isso é perigoso, porque dentro da igreja evangélica, eu não estou falando aqui de seita não, estou falando de igrejas evangélicas, estou falando de Assembleia de Deus, estou falando de Batista, etc. Mas às vezes a gente quer pôr coisinhas, sabe, para acrescentar. Tem pastor famoso aí que prega que quem não dá dízimo vai para o inferno. Querido, você está dizendo então que aquele que dá dízimo paga pela salvação? Não tem obra, gente. É pelo sacrifício de Jesus. Acabou, ponto final. O mais tem que ser retirado. Ah, é pelo sacrifício de Jesus. Mas, meu irmão, tiro mais. É somente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Além disso, né, um outro fato curioso é que nós vemos que os anjos não foram encarregados de pregar. Essa é uma missão dada à igreja. Por isso que o anjo vai até Cornélio, ele aponta o caminho, mas ele não prega a mensagem da cruz, porque não é uma incumbência dele. A grande comissão foi dada para homens e não para anjos. Em toda a Bíblia nós vemos que anjos eles trazem mensagens específicas, como por exemplo o nascimento de Jesus em Lucas 2, como por exemplo Apocalipse 14, né? E viu um anjo voar no meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar os que habitam sobre a terra, né? Que é um texto escatológico e profético, que é ligado ao período da tribulação. A Bíblia diz que anjos eles servem como ministros, né? Hebreus 1, 14. Então, anjos ajudam crentes, mas a missão de evangelizar é da igreja. Portanto, cada crente é chamado a ser um instrumento de Deus para alcançar os Cornélios, né, de sua geração, né, pessoas sedentas que ainda não ouviram a palavra. Mas vamos entender melhor quem é Cornélio, né, segundo a sua profissão, né, que é uma das coisas mais marcantes. O centurião, Atos 10, 1. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então, olha as divisões dos soldados romanos para a gente entender o que é um centurião. A organização militar romana era dividida da seguinte forma. Primeiro vinha a legião, já é um termo aqui para você aprender, 6.000 soldados comandado por um legado, né, ou legatus, né, do latim. Tinha a coorte, que era composta por 600 soldados, que era um décimo da legião, comandado por um tribuno militar, né, ou tribunos. Tinha a centúria, né, ou centúria, que eram 100 soldados, e esses 100 soldados eram comandados por um centurião, né, como Cornélio, em Atos 10. Portanto, Cornélio é um centurião porque ele comandava 100 soldados. Ele tinha 100 soldados debaixo da sua ordem. E também tem o contubérnio, né, que é o grupo menor. São 8 soldados que viviam e lutavam juntos, liderados por um decanos, né, que era um responsável pelo grupo. Então, Cornélio, o centurião, era comandante de 100 soldados, tá? Representava disciplina, honra e respeito no exército romano. A Bíblia destaca sua piedade e temor em Atos 10, 2, e Deus escolheu um militar para mostrar que o evangelho é para todas as nações. Então, a aplicação espiritual é que, assim como o exercício romano era organizado, a igreja também deve viver em ordem e disciplina. 1 Coríntios 14, 40. Cornélio mostra que é possível ser líder, ter autoridade e ainda servir a Deus com humildade. O evangelho rompeu barreiras culturais e sociais. Jesus salva judeus e gentios, soldados e também civis. Atos 10, do 34 ao 35. Subtópico 2, a experiência espiritual de Pedro. Ainda vou falar mais de Cornélio. Pedro também teve uma revelação divina em Atos 10, versículo 10 ao 12, enquanto ele orava, né, entrou em êxtase e viu, né, teve uma visão que o deixou perplexo. Deus o preparava para algo que confrontaria suas convicções culturais, porque levar o evangelho a um povo que ele considerava excluído do plano da salvação era algo fora das cogitações de um judeu autêntico como Pedro. O texto diz que Pedro caiu em êxtase, que do grego é o êxtasis, a palavra que significa literalmente sair de si. Então esse termo descreve um estado de percepção espiritual profunda, no qual a mente natural é levada a contemplar realidades divinas. Pedro não estava sonhando, mas sendo elevado a uma experiência extraordinária com Deus. Então Deus precisou quebrar preconceitos em Pedro para que ele cumprisse sua missão. E muitas vezes, antes de usar alguém, o Senhor trata barreiras internas. Assim como Pedro, né, o texto mostra que ele levou 6 irmãos judeus consigo, em Atos 10, 23, também Atos 11, 12, vemos que a obra de Deus deve ser feita com testemunho comunitário
e responsabilidade coletiva. A experiência de Pedro nos ensina que a oração abre espaço para revelações e direções de Deus. Não à toa, Pedro estava no momento orando quando ele tem essa visão. Então, quem ora vê além do natural e é preparado para obedecer, mesmo quando a ordem divina confronta as próprias tradições humanas. Mas vamos falar mais um pouquinho de Cornélio. Por que Cornélio não era candidato à salvação? Aos olhos humanos, e dentro da mentalidade judaica da época, Cornélio não era candidato à salvação, mas Deus quebrou barreiras. Ele não era candidato porque, primeiro, ele era gentil. Então ele era excluído das promessas de Israel, Efésios 2,12. Né? Ele era visto como impuro pelos judeus, Atos 10:28. Além disso, o camarada ainda era soldado romano. Ele representava o império opressor. Para os judeus, era alguém que oprimia o povo de Deus. Além de tudo isso, ele estava fora do sistema religioso judaico. Ele não tinha acesso ao templo como os judeus. Então ele era considerado de fora da aliança. E também não tinha tradição judaica. Ele não era circuncidado, ele não participava das festas religiosas. Então, aos olhos humanos, Cornélio parecia excluído. Aos olhos de Deus, Cornélio estava incluído no plano da salvação. Atos 10, 34 e 35, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas em toda nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Subtópico 3, a urgência da pregação do Evangelho. Então Deus pode, em situações especiais, revelar seu plano de salvação até mesmo por meio de anjos, como na casa de Cornélio. Mas a forma usual de Deus agir é pela proclamação humana da mensagem da cruz. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1:21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A ordem é clara. Jesus diz em Marcos 16:15, em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O verbo pregar é queriço, que significa anunciar como um arauto, proclamar publicamente. Ou seja, a missão da igreja não é apenas compartilhar informações religiosas, mas é proclamar com autoridade a mensagem do rei. Não precisamos esperar revelações extraordinárias ou a aparição de um anjo para testemunhar. O envio já foi feito por Cristo. O Senhor deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Essa verdade deve nos mover a agir com urgência, pois há pessoas perecendo sem ouvir a mensagem do Evangelho. O mundo precisa de pregadores cheios do Espírito Santo, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Cada cristão deve se ver como arauto do reino, chamado a anunciar a mensagem de cruz em seu ambiente familiar, profissional, social. Sabe por quê? Olha esse cartaz que eu preparei para você. Pregação do Evangelho, instrumento da salvação. 1 Coríntios 1:21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Atos 10, 34 ao 44, Cornélio e sua casa só receberam o Espírito Santo ao ouvir a palavra que Pedro pregou. O sola escritura mostra que a palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito gera fé. Romanos 10:17. Salvação pela graça mediante a fé, não pelo mérito humano, posição ou obras. A universalidade do Evangelho. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto judeus quanto gentios são alcançados pela pregação do Evangelho. A instrumentabilidade do Evangelho. Deus escolhe a loucura da pregação como canal pelo qual ele cumpre o seu propósito salvífico. Então, cada pregador, professor, líder ou crente fiel é um instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas. A pregação fiel é a manifestação prática do Evangelho da graça, conectando o homem perdido à redenção em Cristo. Mesmo aqueles que parecem espiritualmente excluídos, como Cornélio, gentil e militar, podem ser incluídos no plano divino pela pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho através de homens foi o meio que Deus escolheu para proclamar a salvação à humanidade. Então, pregue o Evangelho. Seja uma ferramenta na mão de Deus. Isso é urgente. Como resumo, Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o Evangelho aos gentios. Tópico 2. A salvação dos gentios. Subtópico 1. Pregação aos gentios. E subtópico 2. A conversão dos gentios. Então, primeiro subtópico, a pregação aos gentios. Então, Pedro vai até a casa de Cornélio e ao entrar na casa de Cornélio, vamos falar a verdade, né? Pedro não foi muito querendo ir. Deus teve que abrir a mente dele, enfiar lá dentro, mostrar uma revelação, mas mesmo assim Pedro vai com o pé atrás. Né?
Mas quando ele vai, Pedro está rompendo barreiras culturais e religiosas. Ele mesmo reconhece: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de alguém de outra nação, mas Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Atos 10, 28. O termo traduzido como imundo é akachartos, que, desculpa meu grego, tá? Que significa impuro, profano e moralmente aceitável. Pedro entende que em Cristo nenhuma pessoa pode ser considerada excluída da graça. Essa confissão de Pedro abre espaço para a proclamação do Evangelho. E aí Pedro começa um discurso e a gente vê que o discurso de Pedro ele é cristocêntrico. Ele apresenta Jesus como Salvador e Senhor de todos. Atos 10, 36. Ele narra sua vida, de Cristo, a sua morte e ressurreição e conclui declarando que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados, no versículo 43. E esse verbozinho aqui, crer, que é o psíteu, significa não apenas acreditar intelectualmente, mas confiar. Tem gente que acredita que Jesus viveu. Um macumbeiro acredita, os muçulmanos acreditam. Vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso tempo, para o nosso dia a dia. O testemunho de Jeová acredita, mas não crê. Um mormon acredita, mas não crê. Um adventista acredita, mas não crê. Por quê? Porque para eles, Jesus não é Deus. Jesus é Miguel. Jesus é um profeta menor. Então, acreditar é diferente de crer. É confiar, é depender, é entregar-se. Então, com tudo isso, Pedro nos ensina que a missão da igreja exige superar preconceitos e barreiras culturais. Assim como ele entrou na casa de Cornélio, nós precisamos entrar em contextos diferentes, levando a mensagem de Cristo sem distinção de pessoas. E a Assembleia de Deus, onde você vai ter a Assembleia de Deus por causa disso. Porque você não vê a igreja entrando em favela, em presídio. É por isso que você não vê as outras denominações, com todo respeito, como você vê a Assembleia de Deus em cima do murro, dentro da favela, onde tem tráfico, onde tem resistência ao Evangelho, a Assembleia de Deus está. Isso é inegável. Então, gente, a salvação não se fundamenta em ritos ou tradições humanas, mas na fé em Cristo. E isso confronta tanto o legalismo religioso quanto o secularismo, que tenta substituir a fé pela moralidade. Não é por obras, não é por rituais, não é por imposição, é pela obra de Cristo. E aqui nesse contexto de Atos 10, começa a universalização da igreja. Então Deus ele mostra que o Evangelho não é propriedade de nenhuma cultura, mas é boa notícia para todas as nações. Se o Evangelho é para todos, a pergunta prática que nós devemos fazer para nós mesmos, é: será que estamos vivendo e pregando de forma inclusiva, sem preconceitos, sem barreiras sociais? O fato é que o centro da mensagem de Pedro, como sempre, é Cristo. Eu mostrei para você que o Evangelho é a ferramenta de salvação, agora eu vou mostrar para você que Cristo é o meio da salvação. Porque Cristo é o centro do Evangelho. Atos 10, 36. A palavra que Deus enviou, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Então nós vemos o cristocentrismo do Evangelho. Jesus ele não é apenas um mensageiro, mas ele é a própria mensagem de Deus. João 14, 6. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E não tem como ir ao Pai se não for por ele. Pedro diz nesse discurso que Jesus é a palavra que Deus enviou, anunciando a paz por Jesus Cristo. Então, ele não é mensageiro, ele é a própria mensagem. Ele é o meio de salvação. Só em Cristo há reconciliação entre os homens. Em Atos 10, 14, a pregação dos apóstolos é que nenhum outro homem há salvação a não ser por Jesus Cristo. Através dele nós temos paz com Deus. A obra de Cristo na cruz destrói a barreira do pecado. Romanos 5:1. Por Cristo somos justificados, então temos paz com Deus. Efésios 2:14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. E também vemos aqui na pregação de Pedro o senhorio universal. Ele é o Senhor de todos, judeus e gentios, ricos e pobres, militares e civis. Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então toda a pregação deve apontar para Cristo. Eu preguei sobre Davi, mas termine apontando para Cristo, porque ele é o centro, ele não é o pregador, a igreja ou a tradição. Somente em Jesus encontramos paz verdadeira em meio ao mundo em conflito.
A salvação não é limitada por cultura, etnia ou posição social. Então, Jesus é o Senhor de todos. Subtópico 2, a conversão dos gentios. Então, nós vimos a pregação aos gentios. A conversão aos gentios mostra, na mensagem da cruz, que é, acima de tudo, um chamado ao arrependimento. Pedro termina de novo fazendo um chamado ao arrependimento, como lá em Atos 2, como a gente sempre vê Pedro pregando. Olha só, Pedro afirmou que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados, Atos 10, 43. O termo grego para arrependimento, você já deve ter ouvido falar, é metanoia, que significa literalmente mudança de vida. É o termo que Paulo usa em Romanos 12. Não é apenas um remorso emocional, mas uma transformação profunda de pensamento, coração e conduta. Assim, judeus e gentios, ao se arrependerem e crerem em Cristo, recebem perdão e salvação. Deus, em sua soberania, mostrou que a salvação não é exclusividade de um povo, mas está aberta a todos os que professarem o nome de Jesus. Como? Através do arrependimento, de crer em Jesus Cristo. Esse foi o impacto em Jerusalém, quando ouviram o testemunho de Pedro. Atos 11, 18, Pedro diz: Deus, pois, concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. O evangelho derruba barreiras. Assim como Cristo abriu a porta da fé aos gentios, ele nos desafia hoje a romper barreiras, preconceitos e anunciar Cristo em contextos que muitas vezes a igreja tem negligenciado. Tem que levar as pessoas a essa palavrinha aqui, arrependimento. O arrependimento não é um ato inicial, é um estilo de vida cristão. Não há discipulado verdadeiro sem uma metanoia constante, sem transformação contínua pelo Espírito. Essa passagem nos lembra que ninguém é salvo automaticamente ou por herança cultural. Cada pessoa precisa responder com fé ao chamado da cruz. O cristão, portanto, é chamado a pregar não apenas sobre amor e graça, mas também sobre arrependimento. Toda vez que Pedro prega, ele termina fazendo um apelo, assim como João Batista: arrependei-vos e convertei-vos. Praticai frutos dignos de arrependimento, João Batista pregava, porque só assim há verdadeira conversão e vida em Cristo. Então vamos lá. O Evangelho é a ferramenta da salvação. Cristo é o meio da salvação. E o arrependimento e fé são requisitos para a salvação. Atos 10, 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados. E Atos 11, 18. Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então é preciso fé em Cristo. É pela confiança no nome de Jesus que os pecados são perdoados. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romano 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então tem que crer em Jesus, não tem outro meio. O arrependimento genuíno é mudança de mente, de direção, obra do Espírito que conduz à vida. Lucas 24, 47. Jesus aparece aos 12 e manda pregar o quê? Qual é o tema da mensagem que Jesus fala? Arrependimento e remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Então tem que ter arrependimento genuíno. Olha a unidade da mensagem bíblica. Tanto os judeus quanto os gentios são salvos pelo mesmo caminho, arrependimento e fé. A graça divina. Olha que interessante. Até o arrependimento é dom que Deus concede. Deus deu também aos gentios o arrependimento para a vida. A salvação, Efésios 2,11, não vem de vós, é dom de Deus. Cuidado para não confundir isso aqui com o calvinismo. Isso aqui é graça preveniente. O Espírito Santo convence o homem para que ele tenha condições de se arrepender. Agora o homem resiste ou aceita isso. Essa é a diferença do calvinismo para o arminianismo. Então, gente, a salvação não é herança, não é obra humana, não é tradição, é resposta a arrependimento e fé. Todo pecador pode experimentar perdão e se voltar a Cristo. A igreja deve pregar de forma clara. Sem arrependimento não há vida, sem fé não há salvação. Como resumo, a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Terceiro tópico, o Espírito derramado sobre os gentios. Subtópico 1, o Espírito prometido. Subtópico 2, o Espírito recebido. E subtópico 3, um Pentecoste visto e ouvido. Subtópico 1, o Espírito prometido. Então, a promessa do Espírito Santo não era restrita
apenas a Israel. O profeta Joel declarou: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É kol basar. É uma expressão grega que aponta para a universalidade, ou seja, sem distinção de etnia, status ou condição social. Essa promessa se cumpriu em Jerusalém no Pentecoste e foi ampliada, tá, sensacionista? Foi ampliada de forma surpreendente na casa de Cornélio. Atos 10, 44, 45. Pedro reconheceu que o mesmo Espírito que desceu sobre os judeus foi igualmente concedido aos gentios, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. A promessa de Jesus em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas até os confins da terra, começava a se cumprir de forma prática e visível. O Espírito, portanto, não é uma herança étnica ou nacional, mas um dom escatológico. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Então, isso inaugura a nova era do reino e está disponível a todos que creem em Cristo. O texto ensina que a plenitude do Espírito não é privilégio de alguns, mas é um chamado inclusivo de Deus para todos os povos. A igreja precisa assumir essa consciência missionária e romper barreiras culturais e sociais cada vez mais. Muitas vezes, como os judeus do primeiro século, nós corremos o risco de limitar a ação do Espírito Santo apenas ao nosso círculo. Assembleano que gosta disso. Parece que só a nossa igreja que salva. Parece que o Espírito Santo só pode ser derramado sobre aqueles que estão ali fechados nas nossas quatro paredes. O cristão precisa viver cheio do Espírito Santo não como experiência isolada, mas como um sinal da inclusão. Quem é cheio do Espírito aprende a acolher, servir, testemunhar de Cristo em qualquer contexto. Lembra que o verbo grego para espírito é pneuma, que significa sopro, vento. E assim como o vento é livre e não pode ser aprisionado, o Espírito de Deus age soberanamente, conduzindo a igreja para além das suas fronteiras naturais. O batismo com o Espírito Santo é para hoje. Enquanto Pedro falava estas palavras, caiu, e aqui é interessante que a única expressão do Novo Testamento em que aparece caiu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo encheu todos, e desceu o Espírito Santo, mas aqui o Espírito Santo caiu, tão forte que foi essa experiência. Sobre todos que ouviam a palavra, tá? Então olha só a mentira sensacionista. Afirma que os dons e o batismo com o Espírito Santo cessaram no primeiro século. Não sei qual é o texto que eles têm. O fato é que eles limitam a ação do Espírito a um tempo específico, negando sua atualidade. Contraria a promessa bíblica de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, conforme Joel disse e Pedro confirmou em Atos 2. A verdade bíblica é que o batismo do Espírito Santo não se restringiu a Jerusalém, em Atos 2, mas alcançou também os gentios em Atos 10, e Pedro declarou: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, assim como nós, que receberam também o Espírito Santo? A promessa é para todas as gerações, Atos 2,39, para vós, para vossos filhos e para os que estão longe, e tanto quantos os que Deus, nosso Senhor, chamar, Atos 2,39. Então, o Espírito Santo continua a capacitar a igreja para testemunhar com poder, segundo Atos 1:8. O mesmo Espírito que encheu Cornélio e sua casa atua hoje em cada crente que busca com fé. O batismo do Espírito Santo não é luxo, mas necessidade para a missão. Onde o cessacionismo limita, a Bíblia liberta. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Hebreus 13:8. Subtópico 2, o Espírito recebido. Então, o relato de Atos 10 mostra que logo após os gentios receberem a palavra de Deus, Atos 11:1, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E Lucas registra: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 45 e 46. Então, esse termo grego para dom é doria, que significa presente gratuito, dádiva imerecida. Isso mostra que o Espírito Santo não é uma conquista humana, mas uma graça concedida por Deus. E assim como em Atos 2, o sinal externo foi falar em línguas, acompanhado de exaltação a Deus. Não falar em língua, que é o glossais, e exaltação a Deus, que é o megalino, que significa engrandecer ou tornar grande. O Espírito não fez distinção entre judeus e gentios. Isso
nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Paulo diz em Gálatas 3:28 que nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a evidência do falar em línguas mostrada aqui não era algo novo, mas já era aceito na comunidade cristã desde o Pentecostes de Atos 2. E isso confirma a continuidade da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, para toda a carne. E isso aqui teve um impacto na comunidade. Os crentes judeus se maravilhavam. E o termo no grego para maravilharam-se, que é o exestesan, significa que eles ficaram fora de si, ficaram espantados. Então, gente, o agir de Deus muitas vezes nos surpreende e quebra tradições humanas. O derramamento do Espírito levou à magnificação de Deus, mostrando que a experiência pentecostal sempre conduz a um coração cheio de louvor e não está limitado a ritos, regras ou cultura. Falar em línguas, a marca do Pentecoste. Para os pentecostais, como nós, um bom pentecostal, porque hoje está uma confusão. E hoje, sabe o que eu percebo, gente? Eu trabalho com o EBD todo dia. Eu estou em diversos grupos de escola dominical. Tá? Eu faço enquetes no grupo da escola dominical. Se você não entrou ainda, clica no link da descrição. Entra no grupo, Colégio do Discípulo. Lá tem diálogo, tem enquete, tem muito material para a sua EBD. E eu percebo que tem muito crente antigo na Assembleia de Deus que não foi batizado com o Espírito Santo e ele é meio que frustrado. E ele começa a ir contra isso daqui, não acredita mais. E eu também percebo ignorância. Confundem batismo com o Espírito Santo com fruto do Espírito, com novo nascimento, né, com regeneração. E aí acham que falar em língua não é evidência do batismo com o Espírito Santo, mas é o fruto que Paulo vai falar lá em Gálatas 5:22. Outros já misturam, acham que batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento, é a regeneração. Então, gente, a gente tem que aprender o que a gente professa. A teologia pentecostal ensina que falar em língua, né, que a glossolalia é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo em que o crente fala em idiomas desconhecidos para ele, seja de forma humana, que é a xenolalia, ou celestial, que são línguas espirituais, que é a glossolalia. É possível ver aqui nesse quadro que eu separei para você, esse quadro comparativo, que as línguas são as mesmas em natureza e essência, tanto na teologia lucana quanto na teologia paulina. As línguas lucanas em Atos 2:4 e as línguas paulinas em 1 Coríntios 12:14. Línguas, tá? No sentido de linguagem, e também em 1 Coríntios 13:14. As línguas são inspiradas pelo Espírito, Atos 2:4, 17 e 18. E Paulo mostra que as línguas são um dom do Espírito, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Os que falam em língua, aparentemente, não conhecem as línguas, Atos 2:4. Lucas registra e Paulo confirma, em 1 Coríntios 14, 13 e 15, ao 15, que os que falam em línguas não conhecem as línguas. Voltando para as línguas lucanas, as línguas são entendíveis quando alguns que reconhecem as línguas estão presentes, Atos 2, 8 e 11, mas aparentemente não em outros casos, quando ninguém está presente que conheça as línguas, Atos 10, 46 e 19, 6. E Paulo mostra que as línguas são entendíveis para aqueles com interpretação sobrenatural. 1 Coríntios 12, 10, 30 e 14, 13. Voltando para as línguas lucanas, as línguas não são inteligíveis para aqueles que não conhecem as línguas. Atos 2, 13, Atos 10, 46, Atos 19, 16. E Paulo mostra que as línguas não são normalmente inteligíveis, sem a interpretação sobrenatural. 1 Coríntios 14, 2, 9 ao 11 e também 19 e 23. As línguas aparentemente funcionam como louvor inspirado em Atos 2, 11 e também Atos 10, 46, aqui no caso de Cornélio. E Paulo mostra que as línguas funcionam como louvor. 1 Coríntios 14, 15 ao 17 e também oração, em 1 Coríntios 14, 2 e versículo 14 e versículo 15. As línguas podem estar associadas, embora não sejam distinguíveis, a outros dons de fala, como a profecia, Atos 19, 6, e estão relacionadas à fala profética, Atos 2, 17 e 18, e mais para frente, Paulo mostra que as línguas podem estar associadas, embora sejam inteligíveis, a outros dons de falas, como a profecia, 1 Coríntios 12, 10, 14, do 2 ao 6, e 22 ao 33, 39 e 40. O falar em línguas pertence a uma esfera mais ampla
da atividade do Espírito, como visões e sonhos, Atos 2:17 e 18 e Atos 2:43. E Paulo também mostra isso com curas e milagres, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10 e do 28 ao 30. Então, Atos enfatiza as línguas como sinal inicial do batismo e expansão missionária. Coríntios enfatiza as línguas como dom espiritual, regulado para a edificação da igreja. A teologia pentecostal clássica afirma que não há contradição, mas complementaridade. Atos mostra a experiência inicial e Coríntio regula o uso contínuo na igreja. Subtópico 3. Um Pentecostes visto e ouvido. Então, quando Pedro descreve a experiência na casa de Cornélio, ele afirma: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também caiu sobre nós no princípio. Atos 11:15. Então, a expressão usada remete diretamente ao Pentecostes de Atos 2, onde o dom de línguas e a manifestação do Espírito foram tanto visíveis como também audíveis. Então, ele está enfatizando o caráter público da experiência. Aquilo que aconteceu não era apenas interior, mas era perceptível para todos. E o verbo grego, akouo, que é traduzido como ouvir, significa não apenas captar sons, mas compreender e dar atenção. Já o orao, que é ver, indica percepção clara, experiência real. Assim, o Pentecostes gentílico não foi subjetivo, mas foi algo que pôde ser visto e confirmado pela comunidade. Tá? Atos 10 é chamado do Pentecostes aos gentios. E esse fenômeno de Atos 10 serviu como uma legitimação dos gentios. O fenômeno de Atos 2 se repetiu, mostrando que a salvação e o Espírito não pertenciam ao grupo exclusivo. Isso confirma a verdade de Atos 10:34. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui também nos mostra essa unidade espiritual. A igualdade de experiências espirituais selou a unidade da igreja, provando que o corpo de Cristo é formado não por ritos, mas pelo batismo no Espírito. 1 Coríntios 12:13. E isso foi mostrado exteriormente, tá? Com sinais visíveis. Então, é uma fé visível e audível. O mover do Espírito não pode ficar escondido. Ele se manifesta em transformação, louvor e testemunho público. Assim como os gentios falavam em outras línguas e magnificavam a Deus no versículo 46, a igreja de hoje deve ser uma comunidade onde a ação do Espírito é percebida. É um desafio contemporâneo. Muitas vezes, as igrejas ainda levantam barreiras culturais, sociais ou raciais. O episódio de Cornélio nos lembra que onde o Espírito Santo age não há espaço para exclusão, mas para comunhão. Efésios 2:14-16. Ele derrubou a parede de separação e fez um povo só. Então, o Pentecostes na casa de Cornélio mostra que o Espírito Santo não é monopólio de um povo, mas é um dom universal de Deus. Não é de uma denominação, não é da minha igreja. Ele não é minha propriedade. Ele é o elo da comunhão cristã, quebrando barreira e tornando a igreja uma só família. O Espírito ele é o elo que faz da igreja um corpo. O desafio atual é viver essa unidade na prática, deixando que a nossa fé seja vista em obras e ouvida em testemunho vivo. Para a gente terminar, vamos ver esse banner que está muito especial que eu fiz aqui. Pentecoste para todos. Aqui tem semelhanças entre o Pentecoste dos judeus de Jerusalém, em Atos 2, e o Pentecoste dos gentios na casa de Cornélio, em Atos 10. Olha, a descida do Espírito. Em Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 10:44, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram. Falar em línguas. Atos 2:4, começaram a falar em outras línguas. Atos 10:46, pois os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Testemunho de salvação. Em Atos 2, os judeus reconheceram a promessa cumprida. Em Atos 10, os judeus crentes reconheceram que os gentios receberam o mesmo dom. E a visão apostólica. Em Atos 2, Pedro prega e interpreta o derramamento. Atos 2:16-21. E Atos 10, o mesmo Pedro confirma que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34, 35 e 47. Então, o mesmo Espírito que foi derramado sobre os judeus em Jerusalém foi derramado sobre os gentios em Cesareia. O Pentecostes não é exclusivo, é universal e inclusivo. O Espírito é para todos. Atos 2:39. Como resumo, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Como conclusão,
A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2,11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito na vida daquele que crê. E eu quero terminar com você orando, pedindo a Deus que faça um mover espiritual na nossa classe, que assim como o Espírito Santo foi derramado aqui na casa de Cornélio, seja derramado na nossa classe, fazendo com que nossos alunos sejam batizados com o Espírito Santo. Gente, que sonho ver as pessoas serem batizadas na escola dominical, como antigamente eram. Ore comigo, ore pela sua classe, ore pela sua igreja, ore pela sua vida. Pai, obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado por mais essa lição. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu, assim como concedeu na casa de Cornélio, conceda aos nossos alunos, à nossa classe, esse professor que de repente ainda não é batizado com o Espírito Santo. Batiza a Tua igreja, Pai. Essa promessa é para hoje, Senhor. Nós cremos, Senhor, na Tua promessa. Que haja, Pai, um avivamento dentro da escola dominical. Que nós possamos ver sinais e maravilhas na escola dominical, porque todos esses que receberam o Espírito Santo, receberam enquanto ouviam a Tua palavra. Porque no momento do ensino, nós possamos ver essas coisas e glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a próxima lição, a lição de número 12, tem como título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E permitindo o Senhor, se Jesus não voltar, eu espero você para a gente estudar essa lição junto. Não perca também o vídeo do questionário dessa lição e não perca a nossa playlist sobre a tecnologia e a modernização da EBD. Acompanhe as aulas que nós estamos dando para te ajudar a modernizar a sua escola bíblica dominical. No próximo trimestre, nós iremos estudar o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Quer conhecer essa revista? Todo o propósito do novo trimestre e também um comentarista vai na playlist do quarto trimestre de 2025. Já montei a playlist e já tem um primeiro vídeo lá, que é um vídeo de apresentação dessa revista, o propósito do trimestre e também quem é o comentarista desse trimestre. Então vai lá, assista, coloque o vídeo no grupo da sua igreja, mostra para os seus alunos já a nova revista. Um abraço, fique na paz, Deus abençoe sua vida.